O sol do deserto estava baixo, derramando luz dourada sobre as montanhas acidentadas. O vento carregava o cheiro de poeira e sálvia seca, varrendo a extensão infinita do território do Arizona. Jack Turner estava cavalgando sozinho há 3 dias. Seu cavalo preto se movendo em um ritmo constante, o batido de seus cascos combinando com o ritmo constante de seu próprio coração cansado. Ele não estava procurando problemas. Nunca procurava. Mas, na fronteira, os problemas tinham um jeito de encontrar homens como ele. Homens com um passado que não podiam escapar. Jack era um homem alto, seu chapéu projetando uma longa sombra sobre um rosto marcado por anos sob o sol. Uma cicatriz corria de sua têmpora direita até a borda de seu queixo, uma lembrança de uma briga de faca anos atrás. Seus olhos, cinza como aço e sem piscar, escaneavam o horizonte. Foi então que ele viu uma fina coluna de fumaça negra subindo em espiral para o céu. Não do tipo de uma fogueira. Esta era mais espessa, mais escura. Problema. Ele cutucou seu cavalo para frente, o animal partindo em um trote. Quando Jack se aproximou, o som o alcançou. Gritos, o leve estalo de um chicote e os gritos lamentáveis de crianças. Seu maxilar se apertou. Ele desmontou no cume e olhou para o desfiladeiro estreito abaixo. Lá, cercado por penhascos imponentes, estavam os restos de uma carroça tombada. A roda estava estilhaçada, lascas de madeira espalhadas na poeira. Ao redor dela, um bando de homens de aparência rude. 30, talvez mais, riam e zombavam. Eles usavam chapéus desalinhados, coletes rasgados e cintos de arma pesados com munição. Seus cavalos estavam amarrados por perto, inquietos no calor. Mas os olhos de Jack não estavam nos homens. Estavam nas 2 pequenas figuras presas dentro da carroça destruída. 2 crianças Apache, gêmeos não mais velhos que 8 anos, se agarravam um ao outro. Seus rostos estavam marcados com sujeira e lágrimas. Um dos bandidos arrancou a porta da carroça e agarrou o menino pelo braço, arrastando-o para fora. A menina gritou e tentou seguir, mas outro homem a empurrou de volta para dentro. O sangue de Jack se transformou em fogo. Ele conhecia esses homens. Eles eram parte da gangue Vargas, notória por invadir aldeias Apache, matar os homens e vender as mulheres e crianças para quem pagasse o preço mais alto. 30 deles contra um dele. A maioria dos homens teria fugido. Jack tirou o rifle de sua cela e verificou a câmara. Seus dedos estavam firmes. Ele já enfrentou probabilidades piores antes e, de alguma forma, sobreviveu para contar. O vento mudou, carregando as vozes da gangue até onde ele se agachava atrás de uma rocha. Eles estavam discutindo sobre manter as crianças vivas. Um deles riu e disse: "O menino não vale muito, mas a menina pode render um bom preço em Tucson." E isso foi tudo que Jack precisou ouvir. Ele inspirou lentamente, expirou e mirou pelo cano. O primeiro tiro ecoou pelo ar parado, e um dos bandidos caiu antes mesmo de saber que estava morto. Por um momento, o cânion ficou em silêncio. Então o caos rompeu. "Lá no cume!" alguém gritou. Tiros explodiram em todas as direções. Balas assobiavam passando pela cabeça de Jack, atingindo faíscas nas rochas. Ele rolou para uma nova posição e atirou novamente. Outro fora da lei caindo. Eles tentaram atacá-lo em pequenos grupos, escalando as rochas para flanqueá-lo. Mas Jack se movia como uma sombra, sempre um passo à frente. Seu rifle falava com precisão mortal, cada tiro ecoando contra as paredes do cânion. Ainda assim, 30 homens eram muitos para lidar. Quando o rifle de Jack ficou sem munição, o suor escorria por seu rosto e sua respiração vinha em rajadas difíceis. Ele pendurou o rifle no ombro, sacou seu colt e continuou atirando. O trovão do revólver rolou pelo desfiladeiro, derrubando qualquer um que chegasse muito perto. Um dos bandidos, um homem grande com um lenço vermelho, correu direto para ele com uma faca. Jack o encontrou no meio do caminho, agarrando o braço da lâmina e batendo seu punho no queixo do homem. O fora da lei caiu, mas não antes que a faca arranhasse o lado dele.
Sangue quente se espalhou sob sua camisa. Ele não parou. Não podia parar. Minutos se estenderam em uma eternidade de fumaça, poeira e o ensurdecedor rugido de tiros. O corpo de Jack gritava de exaustão, mas sua mente estava como gelo. Cada movimento era deliberado, cada tiro contava. Quando o último da gangue de Vargas caiu, o cânion ficou estranhamente quieto de novo. O ar estava pesado com o cheiro de pólvora e o gosto metálico de sangue. 30 homens estavam espalhados na poeira, suas sombras se alongando na luz morrente. Jack cambaleou para o desfiladeiro, suas pernas pesadas como chumbo. Os gêmeos ainda estavam dentro da carroça, seus grandes olhos negros encarando-o. Eles não se moveram quando Jack se aproximou. O medo os havia congelado. Jack embainou seu coat, agachou-se na porta e falou numa voz baixa e firme. Acabou. Vocês estão seguros agora. O menino foi o primeiro a se mover, rastejando na sua direção lentamente como se temesse que Jack pudesse desaparecer. A menina seguiu, agarrando a mão do irmão. Quando eles saíram para a luz, Jack viu os cortes nos seus rostos, os hematomas nos seus braços. Algo em seu peito apertou. Ele se abaixou e os levantou um a um, colocando-os gentilmente em seu cavalo. O sangue ainda escorria do ferimento em seu lado e seu ombro latejava onde uma bala o havia arranhado antes, mas nada disso importava. Ele subiu na sela atrás deles, envolvendo um braço em ambas as crianças para mantê-las firmes. O sol mergulhou mais baixo, pintando o deserto em tons de vermelho e dourado, quando Jack virou seu cavalo em direção às terras Apache distantes. A cavalgaria seria longa, a trilha à frente incerta. Mas Jack Turner havia feito uma promessa silenciosa naquele canyon. Nenhum mal aconteceria a essas crianças novamente, não enquanto ele ainda tivesse fôlego em seu corpo. E na vastidão solitária do deserto, essa promessa valia mais que sua própria vida. A lua já estava subindo quando Jack Turner finalmente alcançou a borda do território Apache. O ar do deserto havia ficado frio e o vento sussurrava através da sálvia. Cada passo de seu cavalo enviava uma pontada de dor pelo ferimento fresco em seu lado. Mas Jack continuou cavalgando. As duas crianças se inclinaram contra ele, seus pequenos corpos quentes, apesar do frio. Ele sabia que os Apache não recebiam estranhos facilmente, especialmente homens brancos entrando em suas terras sem convite. Mas ele também sabia que não podia deixar os gêmeos em qualquer outro lugar. À frente, fracos lampejos de luz de fogo brilhavam no escuro. A aldeia. Jack diminuiu a velocidade de seu cavalo, levantando uma mão para mostrar que não carregava nenhuma arma pronta. Sombras se moveram na borda da luz. Então, como fantasmas, surgindo da terra, uma dúzia de guerreiros Apache emergiram. Seus rostos pintados, arcos esticados e rifles prontos. Um avançou, seus olhos afiados e cheios de suspeita. "Por que você vem aqui?" ele perguntou em inglês acentuado, sua voz tão fria quanto a noite do deserto. Jack não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele gentilmente levantou as duas crianças da cela e as colocou no chão. Os olhos do guerreiro seguiram o movimento e uma onda de reconhecimento passou por eles. O menino sussurrou algo em Apache, sua voz trêmula. Um dos guerreiros abaixou seu arco, depois outro. Do centro do grupo, uma mulher avançou. Ela era alta, com cabelos negros, longos, trançados sobre um ombro. Seus olhos escuros queimavam como brasas e sua postura carregava o tipo de força que só vinha de anos de perda e sobrevivência. Quando ela viu as crianças, ela congelou, então correu até elas. Os gêmeos se jogaram em seus braços, chorando. Ela se ajoelhou, segurando-os tão firmemente como se temesse que eles pudessem desaparecer se o soltasse. Suas próprias lágrimas brilhavam à luz do fogo. Jack ficou lá em silêncio, sentindo-se de repente como um intruso em um momento muito sagrado para estranhos. Mas então seus olhos encontraram os dele e naquele olhar havia algo. Gratidão, sim, mas também o peso de uma dívida que ela nunca poderia pagar totalmente. Ela se levantou, caminhando em sua direção lentamente. Os guerreiros observavam tensos, mas silenciosos. "Você matou?" ela disse. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Jack acenou uma vez. Todos os 30. Seus olhos percorreram o sangue fresco em sua camisa, o tecido rasgado onde a faca o cortara, a poeira e as manchas de pólvora da batalha.
Ela não falou por um longo tempo, simplesmente estudando-o, como se tentasse entender por que um homem que não lhe devia nada lutaria por seus filhos. Finalmente, ela alcançou a bolsa em seu lado e tirou algo pequeno. Era um colar, contas de turquesa profunda enfiadas juntos com tiras de couro trançado. No centro havia um pingente de osso esculpido em forma de falcão. "Isso é para você", ela disse, aproximando-se. "É o sinal de uma dívida de vida. Significa que você é família aqui. Nenhum Apache jamais levantará uma arma contra você." Ela colocou o colar sobre seu pescoço, deixando-o repousar contra seu peito. As contas estavam quentes de sua mão, seu peso extremamente reconfortante. Jack engoliu, sem saber o que dizer. "Eu não fiz isso por uma recompensa." Seus olhos se suavizaram, mas sua voz estava firme. "Eu sei. É por isso que vale mais." Ao redor deles, os guerreiros começaram a relaxar. Um avançou, oferecendo a Jack uma mão para ajudá-lo a descer do seu cavalo. Outro pegou as rédeas, levando o animal para o cercado. A mulher gesticulou em direção à maior tenda do acampamento. "Venha, você precisa que seus ferimentos sejam limpos antes que eles o levem de nós." Jack hesitou. "Me levem de vocês?" Ela sorriu levemente, embora não alcançasse os seus olhos. "Homens como vocês não ficam em um lugar por muito tempo. O vento os leva embora, mas eu vou me lembrar." Naquela noite, eles trataram seus ferimentos ao redor do fogo. Os gêmeos sentaram perto dele, a menina descansando a cabeça em seu braço, enquanto seu irmão fazia perguntas intermináveis sobre a luta. Jack respondeu com palavras curtas e simples, embora omitisse o pior. Eles não precisavam ouvir o quão perto eles estiveram de morrer. Mais tarde, quando o acampamento ficou quieto, a mulher se aproximou dele novamente. Ela disse seu nome, Ayoka, e a história de como a gangue Vargas havia invadido sua aldeia enquanto ele estava longe negociando. Ela havia voltado para encontrar metade de seu povo morto e seus filhos desaparecidos. "Você os trouxe de volta para mim", ela disse, sua voz quebrando pela primeira vez. "Não há guerreiro maior." Jack olhou para as chamas, a luz dançando sobre seu rosto marcado. "Eu também perdi pessoas. Sei o que isso faz com um homem, ou uma mãe." Eles ficaram em silêncio depois disso, o tipo que fala mais alto que palavras. Quando o amanhecer chegou, Jack sabia que era hora de partir. O horizonte do deserto chamava como sempre fazia, uma estrada sem fim, sem promessa de segurança, mas também sem correntes para segurá-lo. Os gêmeos tentaram convencê-lo a ficar, suas pequenas mãos agarrando seu casaco. Ayoka ficou atrás deles, seu rosto tranquilo, mas seus olhos traindo a dor do adeus. "Você me devolveu o meu coração", ela disse calmamente. "Cada cicatriz que você carrega será lembrada aqui para sempre." Jack montou em seu cavalo, o colar de turquesa repousando em seu peito. Por um longo momento ele olhou para a aldeia, a fumaça das fogueiras da manhã espiralando em espiral para o céu, os gêmeos acenando, Ayoka de pé como uma sentinela do deserto. Então ele se virou, o bater dos cascos desaparecendo no sol nascente. Ele não sabia para onde a trilha levaria depois, mas sabia uma coisa. Em algum lugar lá fora, nas terras selvagens do Arizona, uma parte dele sempre pertenceria aos Apaches, e em troca, seu nome seria falado em suas histórias ao redor do fogo muito depois que ele se fosse. Jack Turner, o homem que matou 30 bandidos para salvar os gêmeos e partiu com uma recompensa que nenhum ouro poderia igualar.